Será que você pode levantar as suas mãos? Porque eu quero te dizer que é hoje. É agora. Que seja hoje. Aleluia! Você pode declarar para os céus ouvir que seja hoje, que seja agora. A glória dele, a presença dele. Derrama o teu espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama. Eu não sei você, mas eu estou com uma vontade de adorar Ele, porque o Senhor está neste lugar, porque a palavra dele diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali Ele se faz presente, e Ele já está neste lugar. As águas vivas do Senhor estão neste lugar, estão correndo rios de águas vivas. E eu queria ler com vocês lá em João 4,
do 4 ao 19, que diz assim. Pode ficar para mim? No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. E a mulher disse: ó Senhor, não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem com os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu. E Jesus lhe disse: você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. E o que acabou de dizer é verdade. E a mulher disse: Senhor, vejo que é profeta. Um encontro inesperado. Um encontro que ela nem imaginava ter, mas que estava agendado na agenda do Senhor. E eu quero que vocês falem comigo: um encontro inesperado, mas programado na agenda de Deus. E agora pode sentar. Aquela mulher samaritana, ela era uma mulher julgada, era uma mulher rotulada, porque naquela época, os samaritanos, os judeus, eles não se davam bem pelas práticas que os samaritanos eles tinham. Só que aquela mulher, né, eu estudei um pouco da palavra, porque faz tempo que o Senhor está me ministrando isso. E eu estudei que ao meio-dia era o sol mais forte. Então aquela mulher, ela era tão escondida, ela se escondia tanto das pessoas, que ela ia só até o poço ao meio-dia, porque não tinha ninguém ali para ver ela. E eu vejo que um encontro inesperado para ela. Só que no coração de Jesus já estava programado, já estava agendado no coração de Jesus, porque existiam diversos caminhos para Jesus passar, os mais fáceis, só que Jesus, ele preferiu o mais difícil. Ele preferiu passar por Samaria porque era necessário. E Jesus, ele muda a rota para nos encontrar. O Senhor, ele vai em lugares que aonde os homens não conseguem chegar para te encontrar, para te salvar,
para te trazer a salvação, para te trazer um novo tempo, uma nova vida, um encontro inesperado. Aquela mulher não sabia que ela ia encontrar Jesus, mas Jesus sabia que ia encontrar ela. Talvez você não imaginava nem que Jesus existia, mas Ele te encontrou. E se você está aqui nessa noite, é porque você veio aqui ao encontro dEle. E talvez era uma noite inesperada para você estar aqui, mas estava programado na agenda de Deus, para que você estivesse neste lugar, para que você experimentasse da água da vida, para que você se transformasse em uma fonte de vida. E eu queria voltar no versículo 4, que diz assim, pode pôr para mim? No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria, e assim chegou, não, pode passando, mais, não, volta um pouquinho, essa parte. E havia um poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus se assentou perto do poço por volta do meio-dia. E nisto uma mulher vinha tirar água com o seu cântaro. E aí Jesus perguntou para ela: me dá um pouco de água? Jesus, eu amo tanto Ele, porque Ele é um homem que arruma qualquer estratégia para te alcançar. Jesus, Ele podia muito bem tirar a água daquele poço, só que Ele arrumou uma estratégia para conversar com ela, para pedir água para ela e falar assim: mulher, me dá um pouco de água para beber. E aí aquela mulher falou: nossa, mas por que o Senhor está falando comigo que eu sou uma mulher samaritana? Os judeus não se dão com os samaritanos. E aí ela já começou a se analisar: eu estou cheia de pecados, cheia de falhas, cheia de erro, e um homem judeu vem falar comigo pedindo água para mim. O Senhor, Ele arruma estratégias para te alcançar, para te trazer para perto dEle, para te fazer experimentar da água da vida, de uma água que vai te saciar. E aí, quando Jesus fala para ela, e aí ela fala assim: ah, mas como que o Senhor vai tirar água? Como que o Senhor... Aí Ele fala assim: mulher, se você soubesse quem eu sou, se você soubesse o que eu posso fazer, o que eu posso te dar, ao invés de você perguntar, ao invés de você se questionar como eu tiraria água, você me pediria: Senhor, me dá a água da vida. Isso nos ensina que pessoas que carregam feridas e traumas carregam barreiras. Porque quando Jesus, Ele pediu para aquela mulher: mulher, me dá um pouco de água. Aquela mulher se analisou, cheia de feridas. Ela assim falou assim: nossa, mas eu sou tão rotulada, eu sou tão errada, cheia de pecados, cheia de falhas. E aí você talvez se pergunta, Jesus, Ele está falando assim para você: chega de questionamento, eu posso te dar a água da vida, eu posso salvar a sua casa, eu posso salvar o seu marido, eu posso trazer cura onde os médicos disseram que não tem jeito, aonde o laudo diz é morte, Jesus, Ele pode dar vida. E às vezes nós cremos, em vez de nós falamos: Senhor, eu aceito, eis-me aqui, a gente se pergunta, questiona: como o Senhor fará? Como o Senhor salvará o meu marido? Como o Senhor salvará o meu filho? Creia, acredite no poder dEle, saiba o que Ele pode fazer, porque Ele falou para aquela mulher: ah, mulher, se você soubesse quem eu sou, se você soubesse o que eu posso fazer, você não questionava, mas você me pedia. E é assim com Deus, não é diferente com nós. O Senhor, Ele fala hoje: filho, se você soubesse o que eu posso fazer,
Se você soubesse que eu posso salvar, você não questionava, você não duvidava, mas você pedia. E hoje é noite de nós sairmos aqui sendo uma fonte de águas vivas. O Senhor, Ele quer fazer milagres, Ele quer curar, Ele quer restaurar, Ele quer salvar a sua casa, a sua família, os seus amigos. Então não questione como Ele fará. Não questione como Ele fará, se Ele terá balde, se Ele terá corda para tirar água. Não, fala: Senhor, eu recebo, eu creio. Não importa o seu passado, através de Jesus existe um novo tempo. Aquela mulher, ela tinha um passado de mulher que tinha vários homens, porque ela já teve vários relacionamentos. Ela tinha um passado de pecado, de erro, de falhas. Era rotulada, era discriminada. Mas não importa. Não importa como nós somos, quando nós temos um encontro com o Senhor, Ele nos dá uma nova vida, Ele nos dá uma nova oportunidade, Ele nos dá um novo tempo. Quando nós nos encontramos com Ele, quando nós aceitamos, quando nós cremos quem Ele é, há um novo tempo, há uma nova vida, há salvação, há cura. Esse é o nosso Deus. E lá no versículo 13 diz sobre a sede, uma sede verdadeira, não uma sede que eu tomei a água, mas daqui 5 minutos eu vou ter sede novamente. Não é dessa sede que eu estou falando. É uma sede que vai saciar o seu coração, que vai preencher o seu coração, que vai transbordar e não vai ficar só retido em você, mas você vai fluir, você vai ser uma fonte de vida. Pessoas conhecerão Jesus através de você, através do teu posicionamento. O Senhor, Ele te chamou para você ser fonte, para você fluir águas vivas, para você matar a sede de pessoas que estão lá fora buscando poços que secam. Aquela mulher estava ali e ela falou, né: Senhor, como o Senhor tira água? E o Senhor fala assim: ah, mulher, eu não estou falando dessa água. Eu não estou falando de uma água que vai matar a sede e você vai vir voltar aqui e buscar de novo, não. Eu estou falando de uma sede que vai saciar a sua alma, que vai mudar o seu interior, que vai mudar a sua mente, que vai te transformar, que vai chegar até a sua casa, que vai chegar o teu marido, os teus filhos. Uma sede que vai saciar. Essa é a água viva do Senhor. Essa é a água que o Senhor quer que você experimente, que você usufrua. E tem uma frase que eu estava matutando ontem, porque a palavra do Senhor, antes de nós pregarmos, precisa falar comigo. E o Senhor, Ele me mostrou uma frase que eu marquei aqui, que é assim: você já encontrou a água da vida? Ou ainda está tentando saciar sua sede em poços que secam? Você já encontrou Jesus? Você já teve um encontro com Ele? Você já saciou a sua sede? Ou você ainda está buscando em poços, em lugares que você não deve estar? Ou você está saciando a sede da sua carne em poços que secam? Ou você tem amizades, lugares, pessoas
que você tem tentado saciar a sua sede em poços que secam. O Senhor, Ele te chamou. E quando você tem um encontro com o Mestre, com Jesus, você é curado, você é transformado, você tem a água da vida, você se torna uma fonte de água viva. E aí, quando o Senhor, Ele fala, mulher, então, vá e busca o seu marido. Aí aquela mulher falou, eu não tenho marido. E ele falou, você disse bem, você não tem marido. E esse que você está não é o seu marido. Aquela mulher já tinha diversos relacionamentos, diversos homens. E Jesus nos mostra que Ele confronta em amor. E o Senhor, e talvez para você ser curado, para que você se torne uma fonte a jorrar de água viva, você precisa ser curado. E a cura só vem quando ela é exposta. E aí Jesus falou para ela, mulher, cadê seu marido? E ela falou, ela foi confrontada. Porque realmente, aquele homem que ela estava não era marido dela. E a cura vem quando ela é confrontada. Jesus, Ele não estava querendo julgar ela, falando, você é pecadora, você está com vários homens. Não, Jesus não estava querendo. Jesus queria mostrar a verdade para ela. Jesus estava confrontando ela em amor, para que ela tivesse uma mudança de vida, para que ela fosse curada. E aí ela falou, verdade, eu vejo que tu és um profeta. E nós só vamos ser curados quando o Senhor te confrontar. Quando o Senhor mostrar a sua ferida. Quando você mostrar para o Senhor e falar assim, Deus, essa aqui é a minha ferida. E quando você for confrontado, como ela foi, um confronto em amor, ele muda uma vida. Se talvez aquela mulher não fosse confrontada por Jesus, ela estaria ali voltando inúmeras vezes, se casando inúmeras vezes. E nos mostra que quando ela teve um encontro com Jesus, quando ela foi transformada, quando ela reconheceu que ela precisava mudar, que ela precisava de cura, ela se tornou uma fonte de água viva. Porque o Senhor, Ele derramou sobre a vida dela uma água que ela não vai precisar mais voltar nos lugares que ela ia. Ela não vai mais precisar buscar em homens a sede que ela tinha, porque ela conheceu a Jesus. E eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como você veio, se você já encontrou a água da vida, ou se você não conhece a Jesus. Mas eu quero dizer que você foi feito para ser uma fonte de água viva. E você só vai ser curado e transformado quando você reconhecer quem você é e o que você precisa mudar. Porque Jesus, Ele está só esperando que você vá ao encontro. Ele está lá no poço, te esperando para te transformar. E talvez, igreja, você já experimentou da água da vida. Você já reconheceu quem Ele é. Você já sabe quem o Senhor é. Mas eu quero reafirmar que você é uma fonte de vida, que você é uma fonte de águas vivas, e que vidas conhecerão a Jesus através de você. Porque eu não consigo alcançar pessoas que estão ao seu redor. É você que o Senhor, Ele quer usar. É você que vai se levantar em meio à angústia, à tristeza, quando tudo está mal, para ir lá numa casa de paz e pregar a fonte de água viva. Porque você conheceu a Jesus. Quando aquela mulher
ela teve encontro com ele, ela experimentou da água da vida, ela correu para o povo dela, para os samaritanos e diz: olha, o mestre, ele é Jesus, ele é o Messias. E todo aquele povo, todos aqueles samaritanos creram quem era Jesus. O Senhor, ele te chamou. E eu creio que o Senhor, ele vai levantar homens e mulheres para que hoje creiam: eu sou a fonte de vida, eu sou a fonte de águas vivas. Eu vou derramar sobre essas pessoas uma água que mata a sede da alma, que sacia. O Senhor, ele está te esperando. Então se posicione hoje. Talvez você tenha buscado em pessoas, em lugares, saciar sua sede. Uma sede que só Jesus pode saciar. Como eu falei, existem coisas que vão amaciar o seu ego, que vão te saciar. Existem pessoas que vão te saciar sim. Só que amanhã você vai ter sede outra vez. Só que quando você deitar no seu travesseiro, você vai lembrar e você vai sofrer. A água do Senhor é uma água a qual você não vai voltar para o lugar onde você praticava mais. Você não vai voltar a ter amizades que te levavam para os caminhos errados, porque você experimentou a água viva, a água que sacia a sede. E você vai estar saciado, você não vai mais precisar se preencher, porque o seu coração vai estar preenchido pelo amor dEle, pela graça dEle, pela misericórdia dEle. Uma mulher que chegou naquele poço vazia, rotulada, mas que saiu de lá sendo fonte de vida. E talvez você chegou aqui nesta noite vazio, talvez você chegou aqui nesta noite rotulado pelas pessoas. Talvez você chegou aqui cheio de sentenças, sem perspectiva nenhuma de vida. Mas você veio ao encontro dele. E essa data, essa noite estava na agenda dele, para te trazer salvação, para te trazer fonte de vida. Talvez no mundo aí fora, você era rotulado. Você era igual aquela mulher, ninguém queria chegar perto. Você era igual aquela mulher, cheia de pecado, e as pessoas falavam: ela merece isso, ela está vivendo isso porque ela quis. Mas com Jesus não. Ele muda a rota. Ele muda a rota para te encontrar. Ele muda a rota para te encontrar aonde você estiver. E hoje é noite de você sair daqui jorrando água viva, sendo uma fonte de vida, sendo uma fonte de água. As pessoas aí fora estão gritando por socorro, e eu falo isso porque é uma verdade. As pessoas estão gritando por socorro. Talvez aqui dentro da igreja existem pessoas gritando por socorro. E quem vai se levantar para derramar uma água viva? Quem vai se levantar? Eis-me aqui, Senhor, usa-me, eu sou a fonte. Sou eu, é você que vai se levantar e vai derramar sobre essas pessoas uma água que vai matar a sede da alma. Uma mulher que se transformou em uma fonte. Não dá para nós sairmos daqui da mesma forma. Não dá para nós entrarmos na presença de Deus sem a gente crer que nós somos uma fonte. E as águas do Senhor estão sobre este lugar. Jesus, Ele está neste lugar. E eu quero que você fique sobre os seus pés. Eu não sei como foi a sua semana.
Eu não sei o que você passou. Eu não sei as suas feridas. Talvez eu nem sei quem você é. Mas Jesus, Ele sabe. Assim como aquela mulher que não conhecia Jesus, mas que Jesus conhecia ela, que Jesus sabia das feridas dela. Esse é o mesmo Jesus que está aqui essa noite. Talvez a pessoa que está do seu lado não sabe o que você passa, mas Jesus, Ele sabe. E Ele está aqui esta noite para te oferecer uma água que vai matar a sua sede, uma água que vai saciar a sua alma, uma água que vai preencher o vazio do seu coração. Esse é Jesus. Não é aquele que condena, mas é aquele que te confronta em amor e diz: filho, isso não é. Quais as suas feridas? E talvez você chegou aqui essa noite igual aquela mulher, vazia. E talvez você nunca ouviu falar do Senhor, de Jesus. Mas eu quero te apresentar um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que transforma, um Deus que muda, um Deus que dá um novo entendimento, que dá uma nova chance, um Deus que transforma, um Deus que cura as feridas, que cura traumas, que te dá um novo caminho. Esse é Jesus. E eu queria que você ouvisse esse louvor e você seja ministrado por Ele, e você saiba que você é uma fonte, que você teve um encontro. Tenho tanta sede da tua presença. Te desejo noite e dia. Não há nada que eu queira mais. Meu desejo é maior que tudo que eu possa descrever.